Agora, vamos aos nematelmintes. Os nematelmintes são um outro grupo de eumintes, ou seja, de vermes. Eles são vermes nemato. Nemato quer dizer filamentoso. O corpo deles é fino e comprido, só que diferente dos plateumintes, que são achatados, eles são finos e compridos, só que cilíndricos. Muitos vão falar, eu conheço, minhoca. Não, não são minhocas. As minhocas, visualmente, são segmentadas. O corpo de uma minhoca é todo cheio de segmentações. No caso dos nematelmintes, o corpo deles é liso, como se fosse uma peça única, enquanto a minhoca parece ser formada por várias pecinhas encaixadas. A seguir, nós vamos comentar o que significa isso. Então, os nematelmintes são vermes filamentosos. Seriam parecidos com espaguetes, com macarrões, tipo espaguete. Podendo ser pequenininhos, alguns tão pequenos, que são transmitidos até por picadas de insetos e se instalam nos vasos sanguíneos, até outros maiores, que poderão chegar até uns 30 centímetros e se instalam no intestino. São popularmente conhecidos como lombrigas, apesar de nem todos serem lombrigas. A lombriga, a rigor, é um tipo de nematelminte do grupo dos ascaris. Ascaris lumbricoides, é um tipo de lombriga. Agora existem outros, como é o caso do ancilóstomo, bastante conhecido por ser o causador do amarelão ou doença do jeca-tatu. Tá? E existem outros pequenininhos, que poderão também se instalar, como eu já disse, nos vasos sanguíneos, entupindo os vasos, fazendo com que aqueles membros entupidos apresentem inchaço por dificuldade na circulação do sangue e da linfa. Esses aí são pequenininhos transmitidos por picadas de mosquitos, enquanto que os ascaris são adquiridos por via oral e os ancilóstomas do amarelão por via cutânea. Mas, de novo, as doenças vamos deixar para depois. O que importa agora é a anatomia e a visão evolutiva do grupo. Vamos lá. Esse grupo tem que interesse? Ele, apesar de não ser de muita citação quanto à sua questão anatômica, ele tem interesses também, ele teve avanços evolutivos interessantes. Por exemplo, é o primeiro grupo dos quais nós estudamos que apresenta tubo digestivo completo, ou seja, além de boca, ânus. De agora em diante, o alimento entrará por um poro, o poro oral, boca, e sairá por outro poro, o poro anal, ou ânus. Portanto, é um animal de corpo alongado com um tubo digestivo tubular ao longo dele. Não um tubo digestivo ramificado como nas planárias, por exemplo. É um tubo digestivo tubular e longo. Esse já seria um motivo fantástico de avanço evolutivo, Não ter mais que vomitar as suas fezes. Agora o alimento entra por um poro e as fezes saem pelo outro. Um grande avanço evolutivo. Agora, eles também terão mais um avanço interessante. As planárias já eram formadas por 3 tecidos: endoderme, ectoderme e, entre a endo de dentro e a ecto de fora, o terceiro tecido, que é a mesoderme. Só que a mesoderme se instala entre a ecto e a endo, preenchendo totalmente o corpo da planária, que seria maciço. Fora a cavidade do tubo digestivo, a única cavidade que ela tem no corpo, o resto é totalmente preenchido por tecidos. No caso dos nematelmintes, o que vai acontecer é que o corpo é cilíndrico, formado de ectoderme por fora, e o tubo digestivo internamente formado pela endoderme. A mesoderme, que se instala no meio, não agora preenche todo o espaço entre a endo e a ecto. A mesoderme agora vai ficar instalada em contato apenas com a ectoderme. Então eu terei uma superfície do corpo formada de ectoderme por fora e mesoderme por dentro. Uma cavidade, e nessa cavidade, por assim dizer, flutuando, o tubo digestivo, feito de endoderme. Portanto, o tubo digestivo das planárias ele está preso, está fundido, envolto totalmente pela mesoderme. No caso dos nematelmintes, a mesoderme afasta-se do tubo digestivo e ele fica solto numa cavidade preenchida por líquidos. Então ele literalmente está flutuando numa cavidade cheia de líquidos. Na região da parede do corpo, essa mesoderme originará musculaturas. Esse tecido muscular forma feixes longos que vão da região anterior até a posterior. Quando um feixe desse contrai, o animal curva-se para um lado. Se o feixe do outro lado contrair, esse animal vira para o outro lado. Então esse animal vai ter uma movimentação que vai lembrar mais ou menos o de um chicote
tá certo? De uma chicotada. O movimento deles não é muito elaborado, é basicamente esse. Os plateumintes não tinham tecido muscular promovendo a locomoção. As planárias e as larvas, por exemplo, do esquistossoma, se locomovem por meio de células ciliadas que estão ao longo do corpo. Então uma planária, ela não fica se contraindo, ela simplesmente vai deslizando porque a sua superfície inferior é totalmente revestida por células ciliadas. Milhares de células ciliadas com minúsculos cílios vão fazendo com que ela se locomova lentamente. Ela pode ter contrações também, ela pode erguer o corpo, tá? Ela pode se mover, ela pode virar, se você deixá-la invertida, em posição invertida, ela desvira. Ela tem também tecido muscular, porém o deslocamento é basicamente dado por células ciliadas. A larva do esquistossoma, que é aquática, muito pequenininha, também se desloca por células ciliadas. No caso dos nemateumintes, das lombrigas, o movimento vai ser de contração. Ele faz mais ou menos um movimento de S, né? Chicoteando, chicoteando. Os líquidos internos, sob a pressão exercida por essa musculatura, geram, né, a compressão dessa musculatura, a contração faz com que a pressão interna cresça tanto que esses animaizinhos conseguem arrastar os grãos de areia que estão na sua frente, abrindo espaços no solo. Eles estão entre os principais vermes do solo que ajudam no processo de digestão do solo, de decomposição. Eles são participantes do processo de degradação de matéria orgânica do solo. Tá? Alimentando-se de restos, eles participam do processo de decomposição que é finalizado mais na frente por bactérias e fungos. Então eles vão se alimentando pelo solo e vão degradando matéria orgânica. Nos grãos de areia de praia existem muitos nemateumintes. Em volta de um pequeno grão de areia você pode ter dezenas de minúsculos nemateumintes, muito pequenininhos. Tá certo? Esse grupo, portanto, ele tem duas grandes novidades, que é o tubo digestivo completo e essa presença pela primeira vez de uma cavidade no interior do corpo. Essa cavidade dentro da qual ficam líquidos que garantem a pressão para que ele se locomova. Essa cavidade será chamada de pseudoceloma. Pseudoceloma quer dizer falso celoma. Não se preocupe por enquanto com esse termo falso celoma ou falsa cavidade. É uma cavidade, ela não é falsa, mas ela não será a cavidade que nós vamos chamar de celoma. Então não se preocupe por enquanto com esses termos. Simplesmente entenda que pela primeira vez, além do tubo digestivo, surge uma outra cavidade no corpo, que vai ser chamada de pseudoceloma, portanto esses animais serão pseudocelomados. No caso das planárias, plateumintes, o corpo era totalmente preenchido por dentro, só tinha cavidade digestiva. Então as planárias vão ser chamadas de acelomados. Ao final desse bloco de vermes, faremos uma comparação e isso ficará mais claro para vocês. Mas nesse primeiro momento, não se preocupe. Há uma cavidade no corpo e o tubo digestivo está nela. Agora, quando essa musculatura contrai, gera uma pressão interna tão forte que permite que alguns desses vermes penetrem na pele humana. Penetrem na pele e ele se instale dentro do corpo. E aí nós teremos os endoparasitas. Alguns nemateumintes penetram em folhas, penetram em vegetais. Quando às vezes você vê uma folha vegetal e nela um caminhozinho muito bem definido, muito possivelmente algum nematelminte entrou e foi comendo a folha por dentro, porque a folha não é uma única lâmina, ela é formada por duas lâminas de células e um preenchimento interno. Então ele vai caminhando por esse preenchimento interno, se alimentando da folha. Existem, portanto, parasitas tanto animais quanto parasitas vegetais. Portanto, é um grupo bastante comum. Está entre os principais organismos do solo, os principais animaizinhos do solo. Junto com as minhocas, reviram o solo e ajudam na produção do humus vegetal, no humus orgânico, né? Aquele monte de matéria orgânica, principalmente vegetal, que está se acumulando no solo. Ajudam, portanto, no processo de degradação desse humus e dispersão de minerais. São, então, importantes no solo. O problema é que alguns deles, sendo parasitas, faz com que eles sejam mal vistos, mas, no entanto, é um grupo extremamente importante. Algumas crianças já tiveram amarelão, algumas crianças já tiveram ascaris e algumas já tiveram o tal do bicho geográfico. Assim como tem alguns que penetram na folha e fazem caminhos na folha, alguns penetram na pele humana e ficam se limitando a caminhar pela pele, se alimentando dela e deixando rastro por onde passa. Esse rastro faz com que eles sejam chamados de bichos geográficos. Eles vão dando volta,
delineando como se fossem as divisas de países. E você pega, muitas vezes, na areia da praia, num gramado, numa areia de um parquinho onde as crianças estão se divertindo e algum animal defecou, deixando os seus vermes. As parasitoses ficaram a seguir. Por enquanto, o que nos interessa é essa comparação evolutiva deles com os plateumintes. Plateumintes tem tubo digestivo incompleto, nemateumintes completo. No plateumintes já tinha a mesoderme preenchendo todo o interior do corpo. A mesoderme é mantida, afastando-se da endo, deixando uma cavidade onde o tubo digestivo flutua. Surge pela primeira vez, portanto, uma cavidade corporal, que será chamada de pseudoceloma. Na sequência, veremos os anelídeos. Dos três, o grupo mais importante, principalmente porque não há agricultura no mundo, uma agricultura rentável, sem a presença das minhocas.